Olá pessoal, como estão? Aqui quem fala é o Kim, professor de Yoga. Estou aqui com um projeto de ensino da teoria do Yoga. Então, nesse projeto que eu tenho, a gente tem um grupo de estudos onde a gente vai estudando aspectos históricos e filosóficos da filosofia do Yoga. Então, estou aqui para a nossa primeira aula. E esse é um projeto bem despretensioso, eu estou fazendo aqui na minha casa, sem nenhum aparato tecnológico muito profundo. Estou fazendo aqui do meu jeito mais amador possível. Mas se você tem algum interesse na filosofia do yoga, fique à vontade para assistir os vídeos e saber um pouco mais sobre essa linda filosofia, ao qual a gente faz parte como praticantes de yoga e entusiastas. Tá bom? Então, o nosso primeiro tema vai ser a história, né? As eras do yoga. Onde é que surgiu o yoga? Qual eram as primeiras intenções dos praticantes, dos primeiros praticantes de yoga? E a gente vai acompanhando nos slides o desenvolvimento da nossa aula, tá bom? Fiquem à vontade e eu vou minimizar aqui para ficar melhor, para a gente visualizar os slides. Isso. E aí vamos nós. Então é isso, a gente vai começar sobre esse tema, né? O yoga na antiguidade. O yoga surge da observação da natureza, dos ciclos das estações e animais em harmonia. Então é bem essa ideia, né? O seu patrono, né, inspirador, o patrono do yoga é o Shiva, que vive nas florestas e bosques, sempre meditando. Ele também foi chamado de Prashupati, o senhor dos animais selvagens. E qual é essa ideia, né, de harmonia com a natureza, né, que aqui tem nas figurinhas aqui que a gente está vendo, pessoal, nessa pintura medieval aqui tão bonita, a gente está vendo aqui, ó, o pessoal fazendo algumas posturas de yoga, a vaca como um simbolismo, né, dos pilares da religiosidade. Aqui a conversa, né, entre mestres, o pessoal praticando yoga. Aqui há uma referência aqui do Agni, né, do fogo, que as invertidas trazem. Aqui, essa representação simbólica aqui sempre está em imagens associadas à filosofia indiana, que é uma pele do animal, que significa o teu eu animal, né, o teu eu selvagem, que foi subjugado, né, foi morto. E aqui representantes aqui dos sadhus, né, esses mestres das florestas que meditam e buscam a harmonia com a natureza. Aqui mais um praticante de yoga aqui, ó, se alongando também. Então essa postura mostra bem essa ideia inicial, né, que o yoga tem, né? As posturas do yoga seriam algo similar, o alinhamento perfeito, né, tanto físico quanto interno. A intenção do praticante é estar em equilíbrio, em harmonia com o universo. Então essa ideia inicial dos primeiros praticantes de yoga, né, seria uma forma do ser humano compensar o quanto de energia retira do ambiente externo, uma forma de retribuição, né, aprendida dos animais que vivem em equilíbrio. Então, como esse povo ele fazia bastante contato com a natureza, esse povo primordial, esses primeiros praticantes de yoga, então eles aprenderam com a natureza essa forma de se equilibrar, essa forma de equilíbrio, né? E é uma ideia muito interessante. E onde é que vem esse povo, né? Esse primeiro povo, como que surgiu? E agora a gente vai dar continuidade no slide e vai observar de onde é que veio essa civilização, os primeiros povos praticantes da cultura indiana, né? A cultura hindu que vai dar origem nos fragmentos que vai dar origem ao yoga mais para frente, né? Lembrando que tudo surge por aqui, ó. Tudo surge aqui nesse nordeste da Índia, aqui também pegando um pouco do Paquistão, do Afeganistão aqui atrás, né? Então essas são as cidades que correspondem às primeiras civilizações, né? Que a gente chama
de civilizações do rio Indo. Essas civilizações, elas são civilizações muito, muito, muito antigas, considerada a mais antiga civilização que se conhece até o momento. E por que que se afirma que essa civilização foram a que trouxeram, né, a filosofia do yoga? Porque existem muitos vestígios arqueológicos que a gente vai ver mais na sequência dos slides. Existem muitas estatuetas de barro, né, que mostram posturas de yoga e parecem ser mulheres praticando yoga, enfim. E essas vestígios arqueológicos, os historiadores, eles datam de 7.000 anos, né, de existência. Muito, muito tempo atrás. Por isso que o yoga é uma filosofia que realmente se destaca pela sua longevidade, né? Uma coisa que aconteceu há muito, muito, muito tempo atrás e a gente está aqui no século XXI ainda praticando essa ideia inicial, né? Todo praticante de yoga tem essa ideia, né? De se harmonizar consigo mesmo e com a sua natureza interna e externa, né? E é, e é isso. Esses são esses sítios arqueológicos, né, que fazem parte dessa civilização aqui, que eu vou rodear aqui de novo. É uma civilização que corresponde a uma cobertura de uma área de 1,25 milhões de metros quadrados. Então é muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Né? Como eu falei anteriormente, seria a civilização antiga de maior extensão geográfica do planeta. No seu auge, né, esse aqui teve um auge, né, estima-se que teve uma migração de um povo, né, de um povo que se chamava os arianos, os ários, que vieram ali do norte da Rússia, mais próximo do Oriente Médio, enfim. E elas chegaram até essa região aqui. Aí tem um conflito, né, entre os historiadores, mas esse conflito ela está cada vez mais claro de que antigamente se pensava que os arianos chegaram aqui, né, e trouxeram consigo a sua, a sua cultura, trazendo a ideia dos Vedas, né? A ideia da filosofia védica. Mas o que se tem hoje mais claro entre os arqueólogos e historiadores é que já existia um povo aqui, né? Já existia uma civilização aqui, nesse rio que eu tô grifando aqui, que se chama o rio Sarasvati, né? Lembrando que as civilizações antigas normalmente tinham essa característica de se situar próximo aos rios devido à fertilidade, né? A exemplo disso a gente tem o Egito Antigo, até o próprio civilizações da Mesopotâmia, né? Que sempre estão ao lado do rio. E aqui não é diferente. Essa civilização ela entrou aqui. E as teses antigas que se tinham é que esse povo ariano chegou e conflitou com o povo que estava aqui, estabelecendo a sua cultura. Mas se vocês observarem nesse sítio arqueológico aqui do lado, que é a civilização de Harappa, dessa daqui, vocês vão observar que não há muralhas, não há nada que diz respeito que indique que foi uma civilização que sofreu algum tipo de ataque. E a gente vai começar a avançar nesse sentido, em observação, que não tem indícios de violência, né, nas câmaras funerárias desse local. Então, o que a história sabe é que esse rio aqui que eu estou circulando, que é o Sarasvati, rio Sarasvati, ele secou. Ele secou fazendo com que esse povo que estava aqui, que provavelmente era um povo nativo, né, que a historiografia chama de dravídicos, e esse povo migrou para cá, ó, aonde hoje é o Ganges, né? Um dos braços do rio Ganges, né? Fazendo com que essa civilização adentrasse mais para o centro da Índia e acabando, consequentemente, se espalhando por toda a Índia que está aqui, né? E o que se sabe mais certo é isso, é que esse rio secou por várias questões, né? Questões
geográficas, naturais, e esse povo migrou para cá, abandonando essas cidades e que serve até hoje como um grande material arqueológico para que os historiadores e arqueólogos estudem esses primeiros vestígios aí do yoga, da religião, né, do hinduísmo, tá? Então, a gente vai passando aqui, né, algumas cenas é um cenário, né, reconstituído do cotidiano da cidade, da sociedade harapiana. Então, isso é um Museu Nacional da Índia, isso tá. Estima-se que essa civilização era de um grande nível de desenvolvimento, né, de desenvolvimento social, né, eles viviam em harmonia e existia um complexo e muito eficiente sistema de água, né, uma civilização que tinha água em abundância, tinha um sistema de saneamento muito eficiente, né, muito acima dos padrões da época. E aqui é uma figura que eu falei ali anteriormente, né? Isso aqui possivelmente é um sacerdote, né? A gente poderia falar que poderia ser aí a imagem de um Brahmane, mas a verdade é que a gente não sabe direito o que é, né? Tem pessoas que denominam como ele como um guerreiro. E aqui aparecem as figuras femininas. Um fato interessante dessa civilização é que estima-se que ela era uma civilização matrifocal, né, ou matriarcal, né, em que as mulheres que dominavam, digamos assim, né, as mulheres que tinham mais proeminências na sociedade, tá? Devido ao grande número de imagens ligadas a estátuas, né, encontradas, na maioria são femininas, né, associadas sempre à fertilidade, à agricultura e expressões artísticas de modo geral. Tá? Aqui eu vou avançar. Opa. Ó, aqui mais um exemplo, aqui, ó. Ó, à esquerda para a direita, o animal com rodas seria um brinquedo, né, descoberto em Mohenjo-Daro. A dançarina de bronze, que é essa central aqui, ó, muito clássica, quando a gente faz uma pesquisa rasa na internet, ela sempre aparece, muito bonita, né? Descoberta também em Mohenjo-Daro, e o carro de boi, descoberto em Harappa. E aí a gente encontra vários sinais, né, de uma civilização que já estava em um processo de sedentarismo, né, de agricultura muito avançada, né, já justamente pelos vestígios arqueológicos, né, aqui no caso da carrocinha, né, do brinquedinho ali, não era uma civilização que estava em processo de migração, era um processo já de sedentarização. E aqui são os selos encontrados aqui na, selos de argilas, né, com figuras e inscrições encontrados naquelas regiões ali que a gente viu no mapa, né, das primeiras civilizações, que foram as civilizações que trouxeram a cultura do yoga para a gente, né, cultura do yoga para a Índia, que foi, digamos assim, o estopim, né, o start do yoga, do hinduísmo, do jainismo, do budismo e tudo que se relaciona com essas culturas indianas, não só indianas, né, até persa também, tá, muçulmana, porque tudo misturado ali, né, tudo tinha uma mistura cultural muito grande. E a gente vê aqui mais uma vez, ó, a imagem, né, de animais, aqui tem um elefante, um cavalinho, né, essas inscrições aqui, né, que são as inscrições da civilização. Ela não é traduzida porque não conseguiram traduzir ela por inteiro ainda, né? Porque não tem um texto grande o suficiente para que seja feito isso. Mas isso aqui indica várias figuras e indica um processo também de agricultura avançada, né? Muitos símbolos aqui, como uma peneirinha, por exemplo, a que tem aqui, né? Aqui, ó, me parece ser uma árvore, um arbusto. E aqui tem esse símbolo, né, que mais tarde vai ser o símbolo do hinduísmo, que é a suástica, né, um símbolo de prosperidade, de harmonia.
já aparece nessa civilização antiquíssima aí. E aqui, ó, as joias da civilização, né? Um ouro, cobre, ágata, lápis lazuli, isso tudo foi encontrado lá naqueles sítios arqueológicos lá. Mais especificamente foi encontrado em Harappa. E aí a gente tem mais ou menos uma ideia de como é que era a sociedade, né? Então, aqui eram os comerciantes, né? Uma reconstituição artística. Comerciante de Harappa. Lá atrás a gente pode observar que a cidade não é murada, não é, não tem castelos, não tem uma, uma divisão social definida, né? Assim como a gente observa nas civilizações romanas e gregas antigas. Não se, é uma sociedade que estima-se que seja uma sociedade bem igualitária, bem harmoniosa, né? E aqui a gente vê alguns esqueletos, né, encontrados em Mohenjo-Daro em 1922, que indicam isso. Não tem uma pomposidade, né, no enterro, porque é exemplo da, do Egito, né, onde existiam para os nobres as pirâmides e depois sempre teve mais uma diferença social muito definida, né? Isso era muito claro pelos vestígios e aqui nessa civilização, apesar de ser uma civilização extensa que chegou no seu auge a ter mais de 5 milhões, né, de pessoas morando, não indica isso, indica que existia uma harmonia e a ausência de violência, né? Então essas são as características de um povo que tinha como ideia central a harmonia com a natureza e as práticas que a gente denomina hoje, né, como yoga. Claro que nesse tempo ainda não tinha essa denominação, mas hoje a gente chama de yoga, né? Tá? E aí é isso que eu queria falar dessa parte mais inicial do yoga. E aí a gente vai dar um avanço, né? Um avanço grande. A gente vai para o yoga pré-clássico, tá? Então, mesma coisa, um alinhamento físico quanto interno e a intenção do praticante ao equilíbrio emanaria uma vibração de harmonia para o universo. Então, essa compensação humana pela energia que retira do ambiente, uma forma de retribuição aprendida pelos animais que vivem em equilíbrio, né? A mesma coisa, né? Os sábios na floresta, observando ali, a gente observa, parece que o praticante está fazendo um pranayama aqui, né? Quem já pratica yoga sabe do que eu estou falando, né? Um exercício de respiração, né? Que serve para concentração. E aqui a gente vê muito destacado, né? O pavão, os bichinhos, tudo em harmonia, né? Não existe um processo de destruição, um processo de subjugamento. Então, o yoga pré-clássico é isso, né? A gente está observando aqui os primeiros yogis, né? Os yaranyakas, os yogas que viviam mesmo em ermitões na floresta, em constante autoobservação e meditação, justamente para buscar essa essa diminuição dos impactos, né? Que ó, só o fato do ser humano existir já causa impacto. E no yoga pré-clássico, ó, a gente vai observando, né? A palavra yoga é encontrada já, né? Nos textos que vieram daquela civilização lá antiga, que trouxeram, claro que eles trouxeram de forma oral, ainda não havia um desenvolvimento da escrita. E o Rig Veda, a gente vai ver mais para frente nos próximos vídeos. O Rig Veda é um dos Vedas, né? dos textos que aquela civilização antiga lá trouxe, né? Que aquela civilização harmônica ali, que estima-se que era matrifocal, trouxeram. E aí, os sacerdotes realizavam rituais religiosos de sacrifício ao fogo, né? O que era esse sacrifício ao fogo, né? A cerimônia do fogo, onde eles jogavam arroz, mel, ghee, né? Uma tradição que tem muito viva até hoje na Índia. Aqui a gente vê, né? Uma Índia moderna. E aqui eles cantam os mantras védicos, normalmente extraídos do Rig Veda, do primeiro Veda, e vão fazendo as suas cerimônias. Aqui, ó, tá bem destacado aqui, o que parece ser, sei lá, um gergelim, um arroz, eles jogando no fogo. E aí é uma sociedade que para eles é muito legal porque
para eles o sol não nasce, né? Ele é convidado a nascer, a lua não vem, ela é convidada a vir. E denota muito a cultura dele, a cultura indiana, denota muito essa ideia lá que a gente viu de harmonização com a natureza, né? E era dessa harmonização com a natureza de uma forma bem cerimonial, né? Ali o que eu falei para vocês, não, antigamente, né, eles eram feitos da tradição oral, né? Todos os Vedas que hoje tem escrito, eles vieram passando de tradição oral. Tá? Vou avançar aqui. Isso aí a gente vai avançar para o yoga clássico, né? O clássico, quando a gente chama na história de clássico, é a parte onde foi o apogeu, né? O apogeu de uma civilização. Então, para o yoga clássico, esse yoga ele surge entre 100 a.C. e 500 depois de Cristo. Foi o yoga ampliado e sistematizado pelo sábio Patanjali. A prática dos sacerdotes e a observação da natureza, como era no yoga pré-clássico, ainda continua em evidência, né? E a internalização das posturas e o desenvolvimento progressivo da mente, tá, gente? Então a gente fez um panorama inicial, né, de como ele surgiu, como foi a raiz e aonde chegou no seu, aonde é considerado o seu ponto clássico, o seu apogeu da filosofia do yoga, que a gente vai tratar mais de yoga, né? Lembrando que não é só do yoga que aquela civilização trouxe. Ela trouxe várias correntes filosóficas e religiosas, tá? E aí o restante dos nossos estudos vão ser o miolo disso tudo, dessa linha temporal que eu falei aí para vocês agora, nessa aula, tá? Então é isso, tá, gente? Eu vou me despedir de vocês e fiquem atentos aí para os próximos vídeos, quem tiver interesse, tá? É só acessar, fiquem à vontade. Qualquer coisa, estamos aqui. Muito obrigado e namastê.